Graça e paz, dia 18 de março de 2024, leitura da nossa querida Bíblia. Hoje, João capítulo 10, vamos juntos. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Essa é boa. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O assalariado não é o pastor que as ovelhas pertencem. Não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou minha vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir olhos dos cegos? Aqui é legal, porque Jesus conta meio que com uma parábola, né? Existe aqui o aprisco, o porteiro, o ladrão e as ovelhas, né? E lógico, o pastor. Ele fala: eu asseguro que aquele que não entra no aprisco, né? Mas sobe por outro lugar é ladrão e assaltante. Ou seja, só existe uma forma de entrar no aprisco, que é o aprisco, lugar das ovelhas, por onde é? Pela porta. Quem é o porteiro? Eu creio que seja o Espírito Santo, né? Já fiz estudos sobre isso, eu chego à conclusão que o porteiro é o Espírito Santo, já que Jesus, logicamente, é o pastor, pois ele diz, né? Vamos chegar lá. Quem é o ladrão? O ladrão só pode ser o inimigo, né? Que quando se fala em lobo, ladrão, ó, é isso. E aí a gente entendendo esses personagens, a gente vê. Depois de conduzir as ovelhas para fora, vai diante delas e essas o seguem porque conhece a sua voz. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Quem é o seu pastor? Então, não siga o estranho. Eu sou a porta, que entra por mim será salvo. Eu sou a porta. Ele, além de ser o pastor, ele é a porta, né? Difícil de entender. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu sou o bom pastor. Além de ele ser a porta, ele é o bom pastor e dá a vida pelas suas ovelhas. Quem são as ovelhas? Somos nós. Então é isso. Missões de Jesus. Amém? Dá para falar muito sobre isso, mas eu quis resumir aí para ficar prático o entendimento. E continuamos. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar de minha mão, olha só. Meu Pai, que as deu para mim, é o maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: Eu mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Olha só. Jesus lhes respondeu: Não está escrito na lei de vocês: Eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem enviou a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, que dizia a respeito daquele quem o Pai santificou e enviou ao mundo. Então, por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creio em mim, mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas boas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou. E muita gente foi até onde ele estava, dizendo: Embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Então, ou acreditava ou totalmente desacreditava. Não existe, não, de boa, não, meio termo. Ou você meio que rejeita mesmo, ou você crê. Não existia o em cima do muro, né? E como não existe hoje em dia, ou você crê, ou você é descrente. Não existe um meio termo de tipo, não, eu acredito, mas não sigo. Não dá. Ou um ou outro. Simples assim. Amém? É isso, leitura João 10 concluída. Deus te abençoe e até amanhã.